Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos para o vídeo de número 264, períodos geológicos, capítulo 7. Então, aqui dando sequência, na questão de número 11. Além disso, os terrenos das diversas formações se caracterizam pela natureza mesmo dos fósseis que encerram as mais antigas. Contém espécies de animais ou vegetais que desapareceram inteiramente da superfície do planeta. Então nós temos que pensar que naquele período geológico, milhões de espécies de animais existiram naquela época, mas devido às intempéries, devido às convulsões que havia aqui na Terra, as convulsões climáticas, devido à não formação ainda, porque naquele momento ainda não existiam as placas tectônicas, e sim todo um mar de lavas, né? Lavas magna, e também não é só magna, tem um outro termo também. Naquela época existia alguns oceanos, né, onde a vida se fazia presente através dos seres aquáticos. Depois de um certo período, transferiu-se essa vida para a Terra, onde na Terra florestas e mais florestas, árvores e mais árvores imensas de 30, 40 metros de alturas, e peixes aquáticos, animais aquáticos de tudo quanto é espécies naquela época. O globo ele encontrava-se num período assim muito primitivo, mas necessário, até porque nós precisamos entender que mesmo naquele período, seres em processo de evolução ali se encontravam. Então, o que hoje para nós representa que naquele momento é inapropriado a habitação de seres em processo de evolução, isso é ignorância da nossa parte, porque naquela época outros seres ali se encontravam habitados, e eu posso dizer, inclusive, eu não vou dizer nós, porque nós viemos de outros sistemas solares, de outras dimensões, de outros planetas, mas passamos também por esse processo em outras dimensões, não pensemos que não, tá? Mas tratando-se aqui do sistema geológico da Terra, ali naquele período, ali naquele clima, né, naquelas erupções vulcânicas, ali se encontravam seres do nosso naipe em processo de evolução, passando-se pelos reinos secundários, por que não? Estagiando aqui, estagiando ali, porque aquele período ali, hoje ele é um obstáculo para nós, mas para aqueles seres que lá se encontram, não era um obstáculo nenhum, porque são todas etapas no processo evolutivo. Quer ver uma coisa? No fundo dos oceanos
nós sabemos, na atualidade de 2023, existe centenas de vulcões em erupção. Eu não sei se você sabe disso. Se você não sabe, digita no Google, você vai ficar sabendo. Então, eu me esqueço agora, são os egiptólogos. Eu me esqueço agora quem que são os responsáveis, os vulcanólogos. Nossa, são tantos nomes, meu Jesus. Os vulcanólogos, quando eles mergulham lá nos oceanos e que eles conseguem aproximar-se certos aparelhos, né, compatíveis à temperatura e à pressão atmosférica por centímetro quadrado da alta temperatura e também da pressão daquele local, eles ali aonde ocorre, onde ali existe o peão, porque aquela parte do vulcão chama peão. Então eles ali, eles encontram bilhões de seres ali se alimentando, inclusive das lavas vulcânicas, que expele uma substância como se fosse um crio. Olha só para você ver. Aquela lava vulcânica, ela expele uma espécie de um crio, né? E esse crio, ali aqueles seres, eles se alimentam daqueles crios. Naquela temperatura imensa que se aproxima o aparelho ali daquele local onde aqueles crios se encontra, pode derreter os aparelhos. E no entanto, lá as bactérias, os vírus, os animais, vamos assim dizer, eles estão se deliciando ali. Então, como dizer que o ambiente não é propício a o ser, a vida? Nós não temos conhecimento de nada, gente. Nós não podemos afirmar nada. Porque no Sol não existe seres, por incrível que pareça. Já descobriram que o Sol, apenas a atmosfera do Sol, acho que a atmosfera, a estratosfera, uma coisa assim, que expele, né, toda essa energia que inunda o nosso sistema solar. No entanto, muitos já disseram que o núcleo do Sol, ele é quase que compatível à nossa temperatura aqui da Terra. Quer dizer que se você conseguir ultrapassar aquela camada, né, de alta temperatura do Sol, você consegue viver no núcleo do Sol devido à temperatura bem amena, bem compatível à nossa evolução. Então, além disso, os terrenos das diversas formações se caracterizam pela natureza mesmo dos fósseis que encerram as mais antigas
contém espécies animais ou vegetais que desapareceram inteiramente da superfície do planeta. Também desapareceram algumas espécies mais recentes, conservaram-se, porém outras análogas que apenas diferem daquelas pelo porte por alguns matizes de forma. Outras, finalmente, cujos íntimos representantes ainda vemos. Então, nós temos que entender que tanto na petrificação, né, porque muitos seres foram petrificados, muitas árvores foram petrificadas, muitos fósseis, no sentido de animais, foram petrificados. Nós temos que entender que muitos seres foram extintos e muitos seres estão sendo extintos. Só que isso nós temos que entender. Nada acontece por um acaso. Sabe por quê? Porque eu já disse isso aqui uma vez e eu vou repetir. O planeta, ele é um laboratório vivo de Deus. O planeta é o laboratório vivo. O planeta é um laboratório da natureza de Deus. Os cientistas, os químicos, eles se saem, os paleontólogos, os egiptólogos, né? Se eles saem dos seus escritórios, é consultório mesmo, né? Escritório. Do laboratório. Se eles saem dos seus laboratórios e ingressam na natureza de Deus, eles não precisam retornar aos laboratórios, porque eles encontram tudo no laboratório. Porque há tudo no laboratório de Deus, necessitando apenas que cada um estude aquelas matérias condizentes às ciências às quais eles se especializaram. Ou você acha que nós não iríamos dizer isso? Cada um na tua área. Não adianta eu querer atuar na paleontologia se a minha área é geologia, ou se a minha área é fisiologia, ou se a minha área é astronomia. Então todo mundo tem que respeitar todo mundo, e em comum acordo, se todo mundo respeita todo mundo, no final deixa aquele termo arbitrário para trás. É onde tudo conspira a nosso favor, desde que cada um faça a sua parte e contribua uns para com os outros. Não é fácil, aliás, não é difícil, gente, aqui na Terra. O que às vezes impede os seres de evoluírem é o orgulho, é o egoísmo, é a inveja. Mas isso nós devemos batalhar, lutar, sabe por quê? Tudo é passageiro. 80 anos, 90 anos, isso passa muito rápido. Entenda, evidentemente, a desaparecer futuro mais ou menos próximo, tais como os elefantes, os rinocerontes, os hipopótamos, etc. Então, entende-se que esses seres, eles vão desaparecer no futuro mais próximo, menos próximo, tais como os elefantes, os rinocerontes. É natural. Às vezes as pessoas dizem assim, mas os elefantes estão desaparecendo, os rinocerontes, as onças, as girafas. Ora, gente, isso faz parte de um processo natural. Não entrou em extinção e desapareceu os dinossauros.
Aí muitas pessoas, com todo respeito que merecem, tá? Muitas pessoas dizem que os dinossauros, olha só, olha a complicação que eu venho arrumar aqui. Muitas pessoas dizem que os dinossauros desapareceram graças a alguns meteoros que vieram do espaço e colidir com a Terra e que a explosão foi tão grande que desapareceu com todos os seres vivos que haviam na Terra. Primeiramente, eu já vou te dizer uma coisa: isso é mentira. Isso é falta de capacidade científica, de conhecimento dos desígnios de Deus para poder classificar isso como sendo lei de Deus, porque não foi assim que aconteceu. Vão me desculpar. Às vezes lá para frente nós vamos esclarecer a respeito disso. Mas não foi os meteoros que desapareceram com os dinossauros há mais de 65 milhões de anos atrás. De 65 a 95 milhões de anos. É natural, gente. É natural, gente. Eu pergunto uma coisa para vocês. O que levou à extinção dos hominídeos? Os meteoros? Os Homo sapiens, os Neandertals, os Homo erectus, foram os meteoros? Gente, nós temos que parar para raciocinar. Luiz, mas existe cientificamente provas concretas que prova que os dinossauros foram extintos. Mas por que eles pegam no pé do dinossauro apenas? E não resume um todo na cadeia de seres vivos aqui na Terra. Acontece, gente, que existiu sim meteoros, existiu, mas não foram lá os responsáveis pela extinção dos dinossauros que se encontravam aqui na Terra de 65 a 95 milhões de anos, até porque os dinossauros, eles povoavam toda a Terra, todo o globo terrestre. Você entendeu? Como muitos seres povoavam os oceanos na parte aquática. Você entendeu? Então, nós concordamos sim que houve sim uma contribuição dos meteoros, mas a extinção 100% coube. Há um processo natural de extinção natural devido ao processo evolutivo, porque se não tivesse ocorrido a extinção do hominídeo, não teria dado início ao Homo sapiens, ao Homo erectus, o Neandertal, depois o Homo sapiens. Agora, nós temos que entender que do Homo sapiens ao Homo erectus, isso levou milhões de anos. Milhões, 300 bilhões. Do Homo erectus ao Homo... Do Homo sapiens, não, do hominídeo ao Homo erectus e do Homo erectus ao Neandertal, 600 ou 800 milhões de anos. Gente, você sabe o que significa 600 milhões?
Não é 2000 anos, não. Então, quanta coisa não houve, quanta coisa não ocorreu nesses 600 milhões. Raças apareceram, viveram, foram extintas, tornaram a surgir outras, foram extintas, tornaram a surgir outras, foram extintas. Agora, veja bem, nós não podemos negar uma coisa, que os arquitetos siderais trabalharam durante todo esse período na área da arqueologia, isso é preciso entender, ajudando que os fósseis, principalmente dos animais, petrificassem, né? Justamente para que, para a posteridade, a humanidade tivesse provas concretas para estudar como hoje, 2023, os arqueólogos eles possuem capacidade para estudar todas essas arqueologias, esses fósseis, porque eles encontram os restos mortais petrificados desses fósseis dos dinossauros desse ano de 65 a 95 milhões de anos atrás. Porque você há de convir comigo que é preciso ter o dedo da providência divina, porque caso contrário, elemento nenhum na Terra ele consegue permanecer por muitos séculos intacto embaixo do subsolo, principalmente o calcário, principalmente os ossos. Obviamente eles se derreteriam tudo. E o que levou eles a não se derreterem? A providência divina. Por quê? Para servir de material de escola para a humanidade do ano de 2050, 2900, 2023, por aí em diante. Gente, nós temos que entender que aqui é um laboratório, aqui é uma escola. Tudo obedece os desígnios das leis de Deus, nada acontece por um acaso aqui. Você está entendendo? Então não vamos pensar que esses fósseis, né? Eles, por um acaso, por falta de oxigênio, por falta de oxigênio, nitrogênio, por falta de certos gases, por excesso de caloria, falta de caloria, por excesso de umidade, por falta de umidade, que é assim que os cientistas, os paleontólogos classificam, que levou àquela petrificação, porque não foi isso não, gente. Isso aí é um álibi, isso é uma desculpa. É porque eles não têm condições de meter o bisturi no cerne da providência divina. Pois hoje em dia, a gente, numa exumação de um corpo físico como o nosso qualquer, depois de 6, 8 anos praticamente sepultado, a gente percebe que não tem quase mais vestígios nenhum daquele corpo físico. Por que não tem vestígio quase nenhum? Porque o nosso corpo físico, por demais, já foi estudado e não há necessidade mais de estudar o nosso corpo físico. É necessário estudar esses que há bilhões e bilhões de anos atrás existiram aqui na Terra. E como se estuda esses bilhões e bilhões aqui de anos atrás? Através desses vestígios. E esses vestígios só existem hoje graças ao quê? A misericórdia divina que preservou todos esses elementos, todos esses corpos, para que pudéssemos hoje, aqui na Terra,
na condição de estudiosos, de desfrutar de todas essas matérias, às vezes as pessoas não param para raciocinar e para agradecer a Deus por tudo que acontece. E outra, da mesma forma como foram extintos todos esses animais por um processo normal, outras espécies surgiram e que os cientistas são tão ignorantes que às vezes eles ficam presos tanto à arqueologia de bilhões de anos atrás e não preocupam com a arqueologia da atualidade e ficam procurando nos espaços e nos planetas o que aqui na Terra está cheio. Eu acredito que se preocupassem com o que há aqui na Terra, não haveria necessidade de se preocupar com o que existe no espaço. Mas já que estão estudando o espaço, vamos dar um pontinho de crédito a eles, porque tudo está relacionado ao pretérito, ao futuro, né? Então, os cientistas também não estão errados em estudando o espaço em busca de vidas e tudo mais. Isso serve para o futuro. Só que nós não podemos nos esquecer, né, da humildade, da naturalidade de onde nós viemos, onde nós nos encontramos e porque todos nós aqui nos encontramos. Então vamos para o próximo vídeo, mas vai ser no próximo dia.